Bom dia ou boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do Pânico, principalmente pra Paulinha, que sem a Paulinha esse programa não é o mesmo. Quero aproveitar que o ministro tá aí, Ricardo Salles, quero mandar duas perguntas para ele. A primeira é se ele acha que o trabalho dele ainda é necessário após a Anitta, né, falar que ia fazer um vídeo rebolando de calcinha pela Amazônia e cumprir a sua promessa. A Anitta fez um vídeo rebolando de calcinha por causa da Amazônia, eu queria saber se há algum trabalho depois disso, porque eu acho que depois disso a Amazônia está salva. Então eu queria saber a opinião do ministro em relação a isso, em relação ao relatório do Kim Kataguiri do licenciamento ambiental. Se ele puder, por favor, esclarecer alguns mitos aí, algumas inverdades que se faz sobre o licenciamento ambiental, ficaria muito feliz. Quero mandar um abraço ao ministro, dizer que eu tenho uma grande admiração por ele. Um abraço e vamos questionar tudo. Questionador. Como tem gente a favor. A Paulinha é um amor. O ministro não está sozinho. A Paulinha é um amor. Sabe a sua relação com ele. Ela é um amor. Vamos lá. Primeiro, um abraço grande pro Arthur, que é um cara excepcional, tá fazendo bem a representação política, defendendo ideias de maneira coerente, firme, e é isso aí, uma renovação na política brasileira que ele representa muito grande. Eu acho que a Anitta é uma piada, né? Não dá nem pra comentar com algum grau de seriedade aquilo que ela falou, até porque ela disse lá num vídeo que, como os índios estavam aqui antes, se o índio aparecer na casa dela, ela tem que entregar a casa porque a terra era do índio. Aí um monte de índio levantou a mão falando, qual é o teu endereço que eu tô indo pra aí? Ela sumiu, né? Então não dá pra... Você tem que falar cuidado com a Anitta. Anitta é nossa deusa. Fefito. Falando em queimar. Não fala assim da Anitta. Não admito que fale mal da Anitta. Fefito não. Fefito não. Não fale mal da Anitta, por favor. Fefito tá queimando. Agora, o projeto de licenciamento que o Kim tá relatando, ele fez um bom trabalho, porque ele ouviu várias partes, ele ouviu muitas opiniões, colheu informações, inclusive, de pessoas da área técnica. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Não é fácil fazer uma legislação ambiental que contemple todos os interesses. O Brasil é um país complexo. Eu me lembro, outro dia nós tivemos uma reunião aí com outro país, que é um país pequeno, pouca variação econômica, poucos setores da economia. Não é fácil você fazer regulação num país praticamente unitemático, né? O Brasil não, um país que tem indústria, o Brasil tem biomas diferentes, tem setor imobiliário, tem necessidade de infraestrutura, tem uma costa gigantesca, tem várias questões que transformam a discussão ambiental no Brasil numa matéria extremamente complexa. Então você contemplar diversos interesses, apaziguar interesses, como se fez, aliás, no Código Florestal, fazer também na lei de licenciamento ambiental, não é fácil. E acho que o Kim fez um grande trabalho para agregar tudo isso. Tem alguns pontos, questões que podem ser melhoradas, e é para isso que serve o debate no Congresso. Ricardo, agora eu quero saber da solução que você vai dar para a Amazônia. Eu sei que você está aí com o tempo meio corrido. Agora mandaram lá uma parte, um contingente do Exército para tentar resolver nesse primeiro momento. Num segundo momento, o que será feito a longo prazo para parar com essa palhaçada? Paulinha, é o seguinte, uma coisa é uma atitude pontual, emergencial, que será certamente transitória, até porque não há condições de manter isso em caráter permanente. Você tem uma posição de comando e controle, uma medida de fiscalização, comando e controle, seja para controlar, para extinguir os focos de queimada, importante, seja para combater a ilegalidade, supressão de vegetação, desmatamento, garimpo ilegal, etc., que também vem crescendo de 2012 para cá e de forma continuada. Então, essas são medidas importantes para o momento? Sim. Isso vai resolver o problema da Amazônia, ou seja, cerca tudo, ninguém pode entrar lá, se trata a Amazônia como se fosse um cercadinho que todo mundo fica olhando de fora, mas não põe a mão lá dentro. É inviável isso na prática. Quem defende essa ideia está completamente fora da realidade ou mal intencionado. Nós estamos falando de uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, 48 países da Europa, cercada por não sei quantos estados, inclusive estrangeiros. Quer dizer, vivem 20 milhões de pessoas lá dentro. Você tem que dar um dinamismo econômico para a região, ou seja, incorporar atividades econômicas sustentáveis que permita o uso adequado, sustentável, planejado, regulamentado dos ativos florestais, dos ativos das riquezas naturais. Enquanto você não fizer esse desenvolvimento econômico e trazer essas pessoas para legalidade, para formalidade, não tem coisa pior do que você jogar as pessoas para ilegalidade, empurrar as pessoas para informalidade. Você joga a pessoa para ilegalidade, para informalidade, ela adota posturas totalmente desconectadas das boas práticas.
porque não tem responsabilidade nenhuma. E se fez isso ao longo de 20 anos e não deu certo. Então nós temos, a partir de agora, cuidar da biodiversidade, do potencial dessa agenda da bioeconomia. A Amazônia tem realmente um potencial enorme para monetizar, para capitalizar essa riqueza toda da natureza, sem destruição, sem nada. Agora, precisa ter uma discussão madura, transparente, equilibrada. Não pode vedar as conversas, não pode proibir o debate. O que aconteceu durante muitos anos é que você proibiu o debate. Vai falar de regulamentar uso florestal, manejo florestal. Ah, não pode, né, porque a Amazônia é só contemplativo. Não é contemplativo. Basta ver que não é contemplativo, olhar o mapa da Amazônia, a quantidade de pessoas que tem lá dentro e o que está acontecendo nos últimos 20 anos. Então, mas isso não tem como controlar? Porque eu fiquei assustado com isso. Tem uma matéria do Reinaldo, nosso amigo Reinaldo. Alô, Reinaldo. Tem uma matéria do Reinaldo, cara, que eu vi, eu não sei, é muito antiga, falando exatamente sobre isso, falando das ONGs. Falando das ONGs. E não tem controle. O cara nem sabe quem tá lá. É como checar essas Os caras nem ONGs. sabem quem tá lá. Mas é o que? É dinheiro, né? Não tem dinheiro. É muito grande. Não, você tem que ter o incentivo econômico, regulatório, marco legal adequado. Toda vez que a política pública se baseia num incentivo econômico, no marco legal ou num arcabouço legislativo aqui ruim, a resposta da política pública, a resposta da sociedade, a resposta do mercado, a resposta, enfim, que você tem de um drive errado, a resposta é ruim. Então nós temos que ter o drive certo, tem que encontrar qual é o equilíbrio, qual é o bom senso, colocar as questões no quesito da temporalidade. Não adianta você dizer que você tem um grande projeto para a Amazônia, só que ele, graças ao tempo de maturação, ele vai estar ótimo, vai estar no state of the art daqui a 10 anos. Bom, o que eu faço com esses 20 milhões de pessoas em 10 anos? Transfiro eles para o Leblon e para Ipanema, a hora que tiver tudo pronto na Amazônia eles voltam? Não. Então, assim, não dá para ter soluções que só ficam de pé de laboratórios, a condições normais, temperatura e pressão. Nós estamos falando da vida real, lá na ponta. Então, mas isso aí você não acha que faltou comunicação? Porque quem tá palpitando somos nós. Não estamos morando na palafita lá, que tem lá em Manaus, galera que não tem esgoto, o esgoto passa na rua e tal. Esse cara, ele é o quê? Ele quer ter uma vida legal. A gente tá palpitando aqui, bonito, gostosão, ar-condicionado e tal. Não faltou sensibilidade de comunicação sua, ministro, e do nosso querido Jair Messias. Olha só. Ok. Vamos lá e passar a bola. Ministro, deixa eu só fazer aqui uma parte aqui. Faltou sensibilidade, ô presidente. Faltou sensibilidade. Você fica na tua que eu fico na minha aqui. Porra. E é o seguinte, no que depender de mim, você terá uma carta branca feita de papel reciclado para continuar unindo preservação e desenvolvimento. Minha continência a você, prezado ministro Salles. Por exemplo, o ministro, por exemplo, você vê lá o negócio da que foi agora, porra, Do quê? Agora, nova Previdência. Previdência, os caras ficam enchendo o saco, explicaram, o povo entendeu, os caras entenderam por quê, que, pô, vou fazer isso aqui e tal. No meio ambiente, você não falou nada. Dizem que você não fala nada, você com esse jeitão todo, esse belo terno, Ricardo Almeida. Não, eu concordo. Ministro, tem que explicar. Eu concordo. Eu acho que a gente precisa melhorar a comunicação. Eu cito aqui, daqui a pouco, infelizmente, preciso ir, mas... Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Mas tem duas coisas importantes para falar. Primeiro, esse exemplo que você deu, o anterior, da questão do desenvolvimento. Olha lá o estado de Roraima. O estado de Roraima está há 7 anos, esperando uma licença para construir o linhão Manaus-Boa Vista. Esperando uma autorização para fazer o linhão 120 quilômetros, não é que vai... Um linhão de 120 quilômetros que vai ligar o estado de Roraima, que não está ligado no sistema nacional, no operador nacional do sistema de energia elétrica. Sim. O estado está isolado. Quem abastece Roraima de luz elétrica? A Venezuela. Isso é um absurdo que não tem tamanho. Você está há 7 anos esperando um cara falar assim, ok, estou de acordo. Não vem a resposta, não é nem que ela vem negativa. A turma sentou em cima da consulta e não responde. O que aconteceu? A Venezuela com aquele problema que a gente está vendo, não dão manutenção nas linhas, tem interrupção de fornecimento, tal, etc. O fato é que na capital, para alimentar de energia elétrica os 600 mil moradores do estado, está tendo que queimar óleo diesel
em termoelétrica. Quer dizer, a pior solução ambiental possível. A pretexto de não construir um linhão que não teria tido efeito ambiental praticamente nenhum, era só uma questão ideológica, eles estão agora obrigando a turma a queimar óleo diesel para sustentar a população de 600 mil pessoas com energia elétrica. Tá? Isso é a primeira coisa, só para contextualizar o quanto que essa demagogia, essa discussão às vezes enviesada prejudica na prática, inclusive o meio ambiente. Segundo lugar, que é uma questão também importante, é da comunicação. Quando nós entramos no governo, qual foi a postura desse governo que é muito austero, respeita o dinheiro do contribuinte, faz as coisas de maneira muito, cuidadosa com o recurso público? O ministro da Secretaria de Governo, o então general Santos Cruz, eliminou todas as despesas de comunicação, contratos de patrocínio, enfim, fechou a torneira. Números muito altos, milhões e milhões, centenas de milhões de reais que vinham sendo gastos. Fechou a torneira para colocar ordem no negócio, para poder monitorar, para poder levantar as informações. Agora é a hora, zerou, fez um ajuste que precisava, agora é a hora do governo, através dos recursos que dispuser, contratar, profissionalizar a questão da comunicação de maneira bem objetiva, também, por outro lado, com observância do cuidado, da parcimônia em gastar o dinheiro público, mas precisa ter uma comunicação top de linha. O governo está consciente disso e está trabalhando nisso. A própria mudança que nós tivemos, o secretário Fábio Weingarten, que faz um bom trabalho de comunicação no governo, o Fábio é excelente. Agora o general Ramos, o próprio general Rego Barros, que é o nosso porta-voz, é uma equipe que está bastante azeitada e que entendeu a necessidade e está fazendo as medidas necessárias para melhorar a comunicação.